Bom, vamos lá para mais um vídeo dando continuidade a quem sou eu e as cartas que eu tô deixando pro meu neto. Vai chegar um momento, é claro, que eu vou contar para vocês por que eu não tenho contato com meu neto e por que eu faço esses vídeos pensando em deixar mensagens para ele, tá bom? Vamos lá. Bom, no último vídeo eu terminei falando dos meus 9 anos, sobre masturbação e as mudanças que estavam começando no meu corpo, certo? Hoje a gente vai falar daqui por diante. Talvez fique um vídeo um pouquinho mais longo, porque eu quero encerrar nesse vídeo essa trajetória para a gente entrar em outras questões, para que vocês entendam quais foram as ferramentas, quais foram as estratégias, o que eu fiz e faço até hoje para poder me manter inteiro, né? Eu acho que é por aí. Então, com 9 anos era essa dificuldade toda. Eu vivia uma situação de não lugar. Porque eu me sentia um menino e me viam como menina. O meu corpo dizia que eu era uma menina e em algum momento eu me transformaria numa mulher. E eu não queria isso, era desesperador isso para mim. Nesse ponto, eu quero lembrar vocês que há uma polêmica muito grande. Existe muita gente falando muita besteira a respeito de crianças trans, né? Chegam a inventar porque vão transformar nossas crianças em crianças transgênero, que vão transformar... Não, ninguém transforma ninguém a nada. Não é porque um casal homoafetivo, um casal formado por 2 homens ou 2 mulheres, necessariamente ao adotarem uma criança, essa criança será LGBT, será gay, será lésbica, será qualquer coisa nesse sentido. Se fosse assim, né, se a nossa orientação afetiva sexual passasse por osmose, não existiria LGBT, porque todos nós somos filhos de casais héteros. Então é um ponto de reflexão quando as pessoas falam sobre isso. E a mesma coisa são as crianças trans. Eu não vim de um pai trans, de uma mãe trans, e mesmo que viesse, isso não significa que eu seria. Tá? Não são as dificuldades, não foi o que aconteceu comigo que me virou e me transformou em nada. Não é nada disso. As pessoas são o que são. Nós trazemos os nossos genes, o nosso DNA, né? É nosso. Então, assim, isso é muito importante quando a gente fala de criança trans, porque eu fui uma criança trans. Numa época que nem se falava disso aqui no Brasil. Eu passei por sofrimentos que ninguém percebia que era um atravessamento, que tinha a ver com essa questão da identidade. Porque simplesmente isso não era falado, não se conhecia. Era um assunto que não era debatido. E aí hoje, quando se debate, se fala sobre criança trans, vem um monte de gente falar um monte de coisa, um monte de besteira, porque não tem esse conhecimento, ou às vezes tem, mas quer negar, né? Porque isso rende mídia, rende ibope, isso rende curtida, rende like, inclusive rende voto, infelizmente. Mas quando se fala de forma equivocada sobre a vida das crianças trans, é bom lembrar que a gente está colocando em risco a vida dessas crianças. Antes de mais nada, somos seres humanos. Vivemos situações diferentes porque todos nós somos diferentes. Não é acusando, apontando o dedo ou fazendo qualquer outro tipo de coisa que você vai modificar a maneira daquela pessoa ser, a essência dela, quem ela é. E eu digo isso por uma questão muito pessoal, que já se tornou pública em alguns momentos, que se você estiver assistindo talvez não saiba, eu vou lhe contar agora. Eu fui uma criança diferente durante toda a minha infância. A falta de amor, a falta de amigos, a falta de acolhimento que acontecia, talvez no início não tivesse a ver nem com orientação afetiva sexual e nem com identidade de gênero. Talvez eu sofresse esse desamor familiar pela forma como a minha história começou. Mas eu não sabia. Eu não fui o culpado por essa história. Mas eu sofri as consequências da história que inventaram para mim. Esse é o primeiro ponto. Depois, a minha essência foi aflorando. Eu me via menino. Mas não é porque eu gostava de brincar de carrinho, porque eu gostava de soltar pipa, porque eu gostava de... Não, mesmo porque eu nunca gostei dessas coisas. Isso não identifica ninguém.
Não é brincar de boneca ou brincar de carrinho que identifica quem é menino, quem é menina. É como você se sente. Eu não gostava de carrinho. Na minha época tinha uma coisa chamada ferrorama. Eu gostava de ferrorama. Eu gostava de Forte Apache. Eu não gostava de boneca. Mas era porque eu não queria cuidar de criança. Não é por causa da boneca. Talvez fosse por isso. Isso não me identificava. Por outro lado, eu gostava muito de ler. Eu gostava de tocar violão. Eu sempre li muito. Então eu gostava de outras coisas que também não me identificavam. Nem como menina e nem como menino. Certo? Então assim, quando vocês ouvirem por aí falar de crianças trans, isso não é uma invenção. Isso não é ninguém transformando ninguém em nada. A gente existe. Ninguém nasce com 18 anos e nós não nascemos velhos. Eu, por exemplo, só me reconheci uma pessoa transgênero, quem eu sou hoje, aos 46 anos de idade. E eu posso dizer para você que eu passei 46 anos da minha vida no não lugar. Lutando ou para ficar em paz comigo mesmo, que eu não sabia nem como, ou para que as pessoas me reconhecessem de uma forma que eu também não entendia como. Mas vamos lá. 9 anos de idade, já para uns 10, 11, as coisas começam a mudar. E aí começa a despontar os seios. E eu não queria. Eu rezava, eu pedia a Deus, eu tinha a família muito católica, a família de Minas Gerais era muito católica. E eu sempre ouvia dizer que tudo que você rezava e pedia para Deus, Deus te abençoava, né? Deus fazia acontecer. E eu rezava, eu pedia para Deus que não deixasse nascer seios em mim. Eu escrevia cartinhas para Papai do Céu, porque eu queria que nascesse um pintinho no lugar do peito. Obviamente que isso não aconteceu. Os seios vieram, a menstruação veio tudo aquilo que vem na puberdade, na adolescência, de qualquer menina, de qualquer pessoa que tenha útero. E naquele momento eu já me reconhecia, até então, né, a gente não ouvia falar, mas a minha orientação afetiva sexual sempre foi voltada para as meninas. E eu me apaixonei por uma menina do colégio. E mais uma vez, lá fui eu, acreditando que seria ouvido, contar para minha mãe o que estava acontecendo comigo. Eu cheguei para ela e falei: mãe, não quero papo com criança. Ela tinha chegado do trabalho. Mãe, eu preciso falar com a senhora. Vá pro quarto, eu não quero papo com criança, já te falei. Amanhã a gente conversa. Mãe, olha só, preciso te falar duas coisas. Eu tô fumando maconha e tô gostando de uma garota do colégio. Eu não sei o que foi pior. Se era eu ter dito que tinha conhecido maconha, ou se era eu ter dito que estava gostando de uma garota do colégio. Eu sei que naquele dia o mundo desabou. Imediatamente ela me mandou ir pro quarto. E só saísse de lá quando ela desse a segunda ordem. Eu devo ter ficado uns 2 dias no quarto. Eu só saía para comer, para tomar banho, para ir ao banheiro. Tinha uma senhora que trabalhava lá em casa e ela levava comida para mim no quarto. Me vigiava quando eu ia tomar banho e ir ao banheiro para sair e voltar para o quarto. E no terceiro dia ela entra no quarto e fala para mim: se arruma que a sua tia está vindo aí e nós vamos te levar a um lugar. Ok. Nós fomos nesse lugar, que ficava em Botafogo, e ao chegar lá era uma clínica. E eu me lembro de uma sala enorme, um homem de vestido de branco sentado atrás de uma mesa, que começou a me fazer um monte de perguntas. Em dado momento ele perguntou aonde eu queria ir. Eu falei que eu queria ir para Bangu, que é um bairro da Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, porque a menina por quem eu estava apaixonado morava lá. Ele saiu da sala e falou assim: peraí que eu vou perguntar para sua mãe se ela concorda com isso. Ele saiu e voltou com 2 caras enormes. Vamos ver, pensar aqui, né? Eu devia ter ali uns 11 para 12 anos, uns 12 anos. E qualquer pessoa era enorme perto de mim, né? Eu era magrinho, franzino, eu não sou um cara alto, eu tenho 1,65 m hoje, imagina, com aquela idade. Então qualquer pessoa, e eu estando sentado, era uma pessoa enorme perto de mim. Eu sei que os caras me pegaram cada um pelo um lado do braço
e me levantaram da cadeira. E eu lembro de ter falado para eles, não, calma, peraí, vocês estão me machucando. Se é para acompanhar vocês, eu vou acompanhar vocês. Nisso a gente estava subindo a escada, saímos da sala, aí estava um na frente, eu no meio, o outro atrás. Quando eu olho para baixo assim, eu vi minha mãe e minha tia. E as duas com cara de choro. Eu lembro de ter olhado para elas e ter perguntado, vocês estão chorando por quê? Vocês queriam que eu estivesse aqui? E subi e me colocaram num quarto. E aí, deu uns, 10, 15 minutos, entra uma enfermeira com um copinho assim, copinho de café, uma opção de comprimido dentro, um copo d'água, me dá os comprimidos e espera para que eu beba todos aqueles comprimidos, o copo d'água, espera para que eu engula todos os comprimidos e sai do quarto. Isso aconteceu durante uma semana. Eu nem lembro quantas vezes por dia eu tomava os comprimidos. Eu sei que no final de uma semana eu fui tomar café da manhã e quando eu me sentei no refeitório, eu fui botar o pão na boca, a minha língua enrolou, veio parar aqui atrás, eu enfiava o dedo assim, tentando desenrolar a minha língua. Aí uma das enfermeiras viu o que estava acontecendo, me retirou do refeitório, me levou para o banho, dali me deram uma medicação, chamaram a ambulância, chamaram minha mãe, chamaram minha tia. Notem, meu pai estava ausente em tudo isso. Me botaram numa ambulância e me levaram para um outro lugar. Esse lugar que eu estive foi o primeiro manicômio que eu conheci. Nessa época, início dos anos 80, 1980, ainda era visto como homossexualismo, não era homossexualidade. E era visto como doença. Só deixou de ser visto como doença na década de 1990, no dia 17 de maio de 1990, aqui no Brasil, que a Organização Mundial de Saúde tira do rol de doenças a orientação afetiva sexual das pessoas. E aí passa a ser homossexualidade. É apenas um espectro, é apenas uma faceta da nossa sexualidade. E não é uma doença. Mas naquele momento em que eu fui internado no manicômio, ainda era visto como doença. E era uma chancela do Estado, né? E ali dentro daquele manicômio, que hoje não existe mais, foi fechado porque foi visto como um depósito de gente. As pessoas ficavam lá jogadas, era um cheiro insuportável de urina, de fezes. Tinha gente jovem, tinha gente mais velha, tinha adolescente, tinha gente que tinha questões com drogas, tinha gente com síndrome de Down, tinha gente que era homossexual, tinha idoso que a família não queria mais em casa, enfim. Tudo aquilo que trouxesse algum tipo de, muito entre aspas, vergonha para a família tinha esse poder de simplesmente internar essa pessoa de forma compulsória num espaço como esse. E foi o que aconteceu comigo, porque eu era uma criança diferente, porque eu tinha dito que gostava de uma menina. E só para lembrar, a maconha eu só experimentei, mas resolvi contar também porque eu sabia que aquilo era um problema. Enfim, saí dali, fui para uma outra clínica. Essa não existe até hoje, tem um outro nome, né? Porque hoje é clínica de repouso, para desintoxicar o que tinha acontecido na primeira. Nessa ela era VIP, tinha quadra de jogos, salão de jogos, parecia um clube, né? E para aquela época, você ter um quarto individual, com televisão, com suíte, era um negócio surreal, era só uma família de grana que poderia proporcionar esse tipo de conforto. E eu tinha esse tipo de conforto, mas estava internado compulsoriamente. E aí eu começo a fazer todo um acompanhamento para desintoxicar de tudo que tinha acontecido. E começo a conhecer as pessoas também, outras pessoas internadas naquele lugar. Então eu vi gente que cuspia no chão e batia palma. Eu vi gente que pegava assim um isqueiro, batia no poste que era de ferro e depois encostava o ouvido para ficar ouvindo o barulho no metal. Gente que falava sozinha. Enfim, chegou uma época que eu achei que eu estava ficando fora também. Eu achei que a minha saúde mental tinha ido para o espaço. Porque se eu estava ali, estava convivendo com aquelas pessoas, é porque eu estava igual a elas, né? Não era o caso. Mas eu também conheci gente legal, gente que me ensinou, por exemplo, como enrolar as enfermeiras e não engolir os comprimidos, né? Para poder não ficar tão chapado. Cheguei, inclusive, a namorar uma enfermeira nessa clínica, porque a gente está internado, mas não está morto. Tem umas partes bacanas também da história. Eu era uma adolescente, lembrando disso, eu era um adolescente. Mas nessa clínica aconteceu talvez uma das piores coisas que eu vivi, né? Que foi conhecer o eletrochoque.
pasmem vocês que até hoje, nós estamos falando em 2025, existe uma vertente da medicina que acredita que o eletrochoque, que é aquele negócio que passa um gel na sua cabeça, bota os eletrodos na tua cabeça, disparam uma corrente elétrica, e tem uma vertente que acredita que essa corrente elétrica pode, de alguma maneira, fazer ou desfazer algumas correntes neurais. E essas quebras de correntes neurais, de sinapses, pode provocar novas sinapses, pode modificar o seu jeito, pode modificar quem você é, pode te colocar dentro do padrão esperado por essa sociedade cis heteronormativa. E eu passei por isso. Eu passei por isso no momento em que estávamos nos aproximando do Natal. A minha mãe foi na clínica e disse que me levaria para casa. E nisso eu subi feliz da vida, fui arrumar a mochila, arrumar minhas coisas, para poder descer e sair com ela para passar o Natal em casa. Só que, quando eu chego no saguão, cadê a minha mãe? Pois é. Ela foi embora e me deixou lá. E nem falou comigo. Deixou um presente para mim. E nisso, eu surtei. Mas eu acho que eu surtei como qualquer pessoa da minha idade. Eu estava ali com 12, 13 anos. Qualquer pessoa da minha idade surtaria pelo abandono, pela sacanagem que foi ter ido lá, ter acenado com a possibilidade de eu passar Natal em casa e não ter me levado. Eu devo ter xingado, eu devo ter jogado a mochila no chão, devo ter feito alguma coisa assim. Eu sei que me pegaram, os enfermeiros, me levaram para uma parte mais atrás da clínica, como se fossem os bastidores. E lá em uma sala me prenderam numa maca e me deram um eletrochoque. E quando eu digo para vocês que é uma das piores situações que eu passei, é porque a sensação de estar vivo, mas de não ter controle sobre o seu corpo. Porque aquela corrente elétrica, ela te entorpece e ao mesmo tempo ela relaxa a tua musculatura, enrijece, ela contrai e descontrai. E eu sabia que eu estava evacuando, eu sabia que eu estava urinando e eu não tinha controle sobre o meu corpo. E aí eu apaguei. Não me lembro ao certo quanto tempo eu fiquei apagado. Não me lembro do Réveillon daquele ano. Eu sei que eu estava na clínica e quando eu saí dali, que minha mãe foi me buscar e me levou para casa, a gente já estava em outro ano. Já estava no ano novo. Eu não me lembro de mais nada. Você tem uma ideia? Eu não me lembro nem o brinquedo que ela deixou para mim naquela época. Eu não lembro se ela deixou roupa. Eu não me lembro disso. E só agora eu tô me dando conta disso. Eu não me lembro. Apagou essa parte. Mas eu lembro da dor que eu senti. E aí saí dali. Era o segundo manicômio. Voltei para casa. A nossa relação já estava péssima. Fiquei na casa dos meus avós um tempo. E aí começou uma série de sai de casa, volta para casa, sai de casa, volta para casa. Numa dessas minhas fugidas de casa para casa, dessa menina que eu gostava, eu fiquei lá uma semana. No final de uma semana apareceu meu pai e minha mãe, uma viatura da Polícia Militar, e me pegaram, me botaram dentro dessa viatura, me levaram para Presidente Vargas, a avenida principal do centro do Rio de Janeiro, onde tinha o juizado de menor, e ali eu fui internado numa instituição socioeducativa para menores infratores. Então aí a gente já tem 2 manicômios e uma internação em instituição socioeducativa para menores infratores aí na Ilha do Governador, que ainda existe até hoje. Inclusive eu conheço uma assistente social que trabalha lá. Bom, depois disso eu saio de lá porque a juíza nos chama para uma audiência, eu não sei como é que é o nome, se é uma audiência de reconciliação ou qualquer coisa assim. E aí ela diz para meus pais que eles estavam transferindo para o Estado uma obrigação que era da família, que era cuidar de mim. E minha mãe sai dali possessa. Você tem uma ideia, a minha relação com a família era tão grande que eu pergunto para a juíza. Primeiro eu falo para ela que eu não queria sair
e digo para ela, se eu quiser voltar para cá, o que, que eu tenho que fazer? Ela fala, você tem que cometer algum ato ilícito lá na rua, alguma infração, e a gente te pega e traz para cá. É óbvio que eu nunca fiz isso, nunca voltei, mas no momento que eu perguntei isso para ela, hoje eu me dou conta de como a minha relação era ruim, familiar, né? Eu preferia ficar lá dentro do Instituto da Ilha do Governador. Educandário Santos Dumont, o nome do local. Enfim, passei por isso e aí fui para casa de novo. E aí não tinha mais relação nenhuma com a casa, né? Difícil, relação com minha mãe, com meu pai, com a família. O meu irmão, que tem problemas, ele tem déficit intelectual, mas ele foi ensinado a me odiar desde essa época. E aí, para terminar essa parte, eu fui expulso de casa. E passo a viver em situação de rua. Lembrando que a minha família morava a 1 quadra da praça onde eu passei a viver, em Copacabana, um bairro da zona sul do Rio de Janeiro, conhecido como Princesinha do Mar. Essa praça é a Cisdelo Correia, conhecida na época como Praça dos Paraíbas, que fica em frente à Igreja Nacional de Copacabana, lugar onde por diversas vezes eu entrava na igreja para poder dormir nos bancos, para poder me proteger dentro da igreja enquanto a igreja estava aberta, para não ficar perambulando pela rua. Enfim, não foi fácil. Nesses dias, nesses meses que eu passei na rua, que se eu não me engano foi 1 ano e pouco, eu nunca roubei, nunca cometi nenhum ato ilícito, eu pedia. Inclusive eu já tive o privilégio de hoje, né? Até pouco tempo o restaurante Cirandinha estava aberto e era um restaurante que nessa época que eu vivia na rua eu pedia comida. E eu já tive lá almoçando para fechar contrato. O Maxims, que fica na esquina da Fernando Mendes, eu também pedia comida, usava o banheiro deles. Também já estive lá almoçando, tomando um chopp, fechando o contrato de trabalho. E isso tudo me toca muito quando eu vou nesses espaços onde eu já tive em situação de rua e hoje vivo uma situação completamente diferente. Eu passei um bom tempo na rua até que chegou um momento em que nos juntamos num grupo e decidimos viajar. É porque fazer nada ali e fazer nada em qualquer outro lugar dava no mesmo, né? E aí nós decidimos ir para o Ceasa, que é a central de abastecimento, onde ficam muitos caminhões. Aí pegamos carona com um caminhão, fomos para o CEAGESP, que é a central de abastecimento em São Paulo. De São Paulo pegamos carona com outros caminhoneiros e fomos descendo em direção ao sul do país. E fomos para Florianópolis, Curitiba, Paraná, e fomos descendo até que chegamos numa cidadezinha, se eu não me engano, no interior do Rio Grande do Sul, que faz fronteira com a Argentina, e que bastava a gente atravessar uma cerca, passar um riacho e estávamos na Argentina. E foi assim que a gente entrou na Argentina, e lá continuamos de carona, de dedão em dedão, até chegar à província de Olavarria. Passamos por Buenos Aires e fomos para Olavarria, porque um dos integrantes do grupo tinha familiares lá. Isso foi no ano de 1983, final de governo militar na Argentina. Aqui no Brasil a gente ainda vivia os tensos momentos da ditadura e a gente estava por aí, eu menor de idade, circulando por aí. Naquela época eu estava com 14 anos, se não me engano. Muito louco tudo isso. Mas foi assim que aconteceu. E aí a gente passa uns 3 meses na Argentina, até que a gente volta, a gente entra pela Argentina por um lado, sai pelo outro, e muitas histórias aconteceram lá, que depois ao longo do tempo que eu for lembrando eu vou contando para vocês, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Mas eu quero encerrar esse vídeo falando de uma situação muito importante que aconteceu na volta ao Brasil. Não foi em situação de rua, não foi durante a viagem, não me aconteceu nada de ruim, nada de errado nesses momentos, por mais desafiadores que tenham sido. Mas na volta eu fui para Bangu, onde eu conhecia pessoas, e fui trabalhar como diarista e morar na casa de um senhor que me acolheu, que ele também já faleceu, um meu querido amigo do senhor Geraldo. Ele me acolheu na casa dele, em troca eu trabalhava, limpava, arrumava, lavava louça, fazia tudo na casa dele. E ele também nunca se aventurou a fazer nada de errado comigo. Eu sempre fui respeitado por essas pessoas. E mais um belo dia, era sábado, eu
queria sair, né? Porque eu tinha 16 anos na época. E tinha uma boate em Campo Grande, um bairro também da Zona Oeste, onde todo mundo frequentava, era um clube mesmo. Embaixo era uma igreja evangélica, em cima era boate. E é aquilo que eu falo, a gente sofria, a gente passa por maus pedaços, mas é importante manter, né, a vida. Eu queria dançar, eu queria socializar, eu queria fazer. Então, na época eu vendia panela de alumínio, vendia garrafa, fazia de tudo para arrumar um dinheiro para poder no final de semana sair. E nesse sábado especificamente não foi diferente. E como a bebida nesses locais era muito cara, a gente parava, eu parei antes, tinha um ponto do ônibus e tinha um barzinho, tipo uma birosquinha, e a gente costumava beber um refrigerante misturado com cachaça, chamava-se samba, que deixava, né, bem, sem ficar doidão, mas evitava que a gente tivesse que gastar rios de dinheiro no local lá, porque lá a bebida era muito cara. Então a gente já saía, costumava-se dizer que a gente saía colocado. Nesse dia, eu parei nessa birosquinha do ponto do ônibus, que ficava no final da rua onde eu morava, e num bairro de Senador Camará, e pedi esse samba, que eu já estava acostumado a beber. Eu pedi uma dose, um copo dessa bebida. E eu não me lembro de mais nada. É óbvio que eu precisei de muita terapia, eu precisei de muito acompanhamento, eu precisei ressignificar muita coisa para contar tudo isso que eu estou contando para vocês, hoje com mais tranquilidade, que já houve momentos em que não foi nada fácil. Mas eu tomei nem cheguei a tomar o copo todo, eu não me lembro de ter tomado esse copo todo. E desse dia, eu só me lembro de um chão de terra, do meu corpo machucado, de eu estar todo arranhado, porque eu tinha sido violentado. Eu me lembro de que o homem que fez isso comigo, se é que a gente pode chamar isso de homem, falava enquanto me violentava que se eu queria ser homem, ele ia me ensinar o que era ser um homem de verdade. E às vezes ele dizia que conhecendo um homem de verdade como ele, eu ia virar mulher. Isso hoje a gente conhece como estupro corretivo, que é aquele que o criminoso faz achando que te infligindo essa violência, essa dor, vai fazer com que você mude quem você é. Assim como eles acham que o eletrochoque muda, esse criminoso acha que fazendo isso também vai mudar. As mulheres desfém devem entender bem do que eu estou falando. Desfém é uma nova nomenclatura para o que a gente chama de lésbica, que naquela época era fancha, sapatão, caminhoneira, que era assim como eu era visto. Eu ainda tinha uma leitura muito, entre aspas, feminina, porque eu sempre tive uma leitura masculina, mas eu não me reconhecia enquanto homem. E passei por essa violência porque alguém, na sua insanidade, na sua criminalidade, achou que podia me mudar. Eu saí dali e fui para casa, e graças a Deus eu estava sozinho, o seu Geraldo não estava em casa. Eu tomei o banho talvez mais demorado da minha vida, porque eu sentia que em mim estava grudada toda a sujeira do mundo. E decidi não contar para ninguém. Primeiro porque eu tinha vergonha. E segundo porque eu achava que a culpa era minha. E se eu contasse para alguém, as pessoas diriam: ah, também o que esperar, né? Pô, mas o que você estava fazendo lá naquela birosca? Quem mandou você parar ali para beber? O que a gente hoje reconhece como uma revitimização da vítima. E se você estiver me ouvindo, estiver me vendo, tiver passado por algo parecido, saiba que a culpa não é sua, nunca foi sua. A culpa é do criminoso, que se acha no direito de violentar o corpo alheio. Seja de um homem, de uma mulher, de um homem trans, de uma travesti, de uma mulher trans, não importa, um corpo alheio. A culpa não é da vítima. Por que você não tem o direito de estar onde você quiser, de ser quem você é, de se vestir da maneira que você achar que deve se vestir? Quem foi que deu o direito a alguém de censurar a sua maneira de existir?
Então, assim, a culpa não é sua, como a culpa não é minha. Mas eu demorei muito tempo para entender isso. Principalmente porque 21 semanas depois disto ter acontecido, eu descobri que estava gestando. É por isso que hoje eu tenho um filho. E é por isso que hoje também eu demorei muito para entender isso, mas hoje eu compreendo que quando eu fui procurar minha mãe, porque eu estava me sentindo mal, eu estava achando que tinha uma coisa diferente comigo, eu não sabia o que era. E eu era menor de idade, lembrando que eu tinha 16 anos. Então eu era dependente do plano de saúde dela. Eu fui procurá-la para que ela me levasse ao médico, para entender o que estava acontecendo comigo. Ela me leva no médico, me leva no endócrino, e como eu tinha tido um problema hormonal na infância, que eu nem sabia que tinha tido, só fiquei sabendo neste dia, porque ela fala pro médico, ela achou que eu estava tendo de novo um problema hormonal. E aí quando ele passa o gel na minha barriga e passa um aparelhinho, eu vejo na tela do computador, que era daquele computador bem antigo, que tinha ainda tubo, que a gente via uma imagem preto e branco, só via uns risquinhos. Pois é, eu vi a imagem do meu filho de dedo na boca, com 21 semanas de gestação. E hoje eu entendo que talvez, não sei se foi essa a intenção do médico na época, de me mostrar essa cena para que eu não optasse pelo aborto. Hoje em dia isso está sendo muito usado para fazer com que a gente se emocione e decida por não abortar. Não sei se na minha época foi isso que aconteceu. Eu sei que colaborou para que eu decidisse não abortar. Mas também o fato de que me fez não abortar foi porque minha mãe, que estava em pé assim na cabeceira da maca onde eu estava deitado, olhou para mim quando ela viu a cena no computador e perguntou: você quer tirar? Eu pago uma microcesárea e você tira essa criança porque eu sei que você não quer ter esse filho. Lembrando que ali naquele momento, eu com 16 anos, já sabia que eu era adotado. Eu não sabia da minha história inteira. Mas lembra que eu contei que meu pai disse que eu não era filha deles? Então eu já sabia que eu era adotado ali. E naquele momento, olhando para a tela e ouvindo o que minha mãe disse, eu acho que o que passou na minha cabeça foi: pô, mas a única certeza de ter uma ligação de sangue nesse planeta é com essa criança que eu estou gerando, independente da maneira como foi. E vê-lo com 21 semanas, que corresponde a 5 meses de dedo na boca, era o mesmo que esperar nascer e matar. Na minha cabeça foi isso que passou. E aí eu decidi por não abortar e levei essa gestação adiante. Hoje, meu filho está com 40 anos, vai fazer 41 e eu vou fazer 58. A nossa diferença de idade é de 17 anos. Ele nasceu exatamente quando eu completei 17 anos e um mês. Ele é de julho e eu sou de junho. E o meu neto está com 7 anos de idade. E se a gente tem uma relação bacana, já tivemos. Infelizmente, hoje a gente não tem. E esse é um dos motivos de eu estar gravando tudo isso e deixando aqui nesse canal. Para ajudar quem está me ouvindo, para levar conhecimento para quem está me vendo e me ouvindo, mas para que meu neto assista no futuro e entenda quem é o avô dele, pelo que o avô dele passou e por que a gente ficou tão distante. Bom, gente, depois disso, a vida seguiu. Eu volto para casa com meu filho nos braços, porque a minha mãe me leva para casa dela depois do exame, né? Para fazer pré-natal, até o parto. Depois do parto ela me leva para casa dela e eu estava voltado especificamente para cuidar do meu filho. Eu não pensava em outra coisa. Até que quando ele completou 4 meses, uma amiga mesmo, foi me visitar para conhecer meu filho. E aí alguém ligou para minha mãe e ela veio para casa voando. Ela não chegou a pegar essa minha amiga lá, a minha amiga já tinha ido embora, porque ela estava em horário de almoço, passou lá para conhecer meu filho e foi embora. Mas a minha mãe já entra em casa dizendo que eu estava levando piranha para casa dela, que ela, onde está esta mulher? E aí eu fico, tipo, não estava acontecendo nada disso. E a gente tem uma grande discussão e ela me bota para fora de casa, mais uma vez. E aí eu vou no quarto, pego meu filho, pego a bolsa dele, arrumo as coisas dele. Quando eu estou saindo pela porta da sala, ela me toma ele dos braços e fala: você vai, meu neto fica. E me faz escrever de próprio punho um papel dizendo que eu não tinha condições morais e financeiras de cuidar do meu filho. Me faz assinar e eu vou embora. Eu com 17 anos,
sem emprego, sem trabalho, sem saber direito até quem eu era, sabendo como se deu a concepção daquela criança, que até eu nunca contei pra ninguém. A minha mãe morreu sem saber. Eu acho que ela soube porque ela mandou a menina que trabalhava na casa dela comprar o livro no dia que foi lançado, em 2014. E ela ficou sabendo que ela deve ter lido, mas eu nunca contei pra ela, porque eu tinha medo dela me tomar o meu filho ou me obrigar a abortar. Então eu nunca falei. Para ele próprio, eu só contei quando ele completou 21 anos de idade. Então eu passei 21 anos guardando isso, como tinha acontecido. Só quem sabia, obviamente, era a psicóloga, minha terapeuta, porque eu precisava de alguma maneira desabafar, né? Mas eu nunca contei para ninguém. Até que eu contei essa história, inclusive com fotos do documento que eu assinei no primeiro livro que eu publiquei em 2014. O que foi uma catarse, né? Eu precisava botar isso para fora. E aí ela fica com ele, eu vou embora. 2 semanas depois, ela consegue a documentação da posse e guarda daquela criança, da responsabilidade sobre a criança, afirmando que eu não tinha condições financeiras e morais para estar com ele. Ou seja, só quando eu escrevi meu livro e achei esse documento assinado e achei o documento da posse e guarda dele, é que eu entendi que isso tinha sido premeditado. Porque ninguém em 2 semanas consegue tanta rapidez assim que o juizado te dê a posse e guarda de uma criança. Então ela já vinha com isso programado e me colocar para fora de casa foi a cereja do bolo. É porque ela disse que eu o abandonei, coisa que eu nunca fiz. Bom, depois disso eu fui trabalhar, né, porque eu tinha... Então eu fui flanelinha, eu fui camelô, eu fui tudo que você imaginar, porque afinal de contas eu tinha um filho, mesmo distante de mim. Ele era motivo para eu me manter íntegro, para eu me manter honesto, para eu me manter de uma forma que não me envergonhasse mais tarde, porque já falavam tão mal de mim para ele que eu não queria que ele tivesse essa certeza nunca. Eu não queria que alguém dissesse, tá vendo, ó, só pode dar nisso. Pelo contrário, eu sempre me esforcei muito para ter uma imagem honesta, né? Para ser honesto, para ter uma imagem honesta. Eu acho que isso sequestrou de mim muita coisa que eu poderia ter vivido, mas de alguma maneira me ajudou também a me nortear na vida. E eu via meu filho de vez em quando porque a minha irmã, eu descia, ia pra praia, e aí ela sempre dava um jeito de sair com ele para que eu pudesse vê-lo. E isso foi até ele completar 7 anos de idade. Depois de 7 anos de idade ele veio morar comigo, porque eu estava convivendo com uma pessoa mais velha do que eu, uma mulher mais velha do que eu, e obviamente que ela confiou que esta mulher mais velha, né, tomaria conta dele. Até que um dia não deu certo e foi a gente se separar para ela não me tomar ele de novo. Enfim, não foi fácil atravessar tudo isso. Não... São coisas que deixaram cicatrizes, são coisas que deixaram as suas marcas, mas também foram situações que me ensinaram muito. E agora que você já me conhece, já sabe da minha história, nos próximos vídeos eu vou começar a te contar detalhadamente como é que isso mexeu comigo, como é que isso ficou registrado lá no meu subconsciente. Como é que eu fiz para me livrar de algumas crenças? Como é que eu fiz para entender, fazer autoconhecimento, para poder caminhar? Porque às vezes a gente acha que não, que está tudo resolvido, que ficou no passado, e a gente não se dá conta de que hoje na nossa vida a gente às vezes não conquista muita coisa, porque a gente continua com um pedacinho da nossa mente amarrado lá naquele passado que nos feriu. Então, toda essa história que eu te contei tem sim o seu lado bom. Tem sim algo de bom pra gente tirar daí. Eu vou te contar nos próximos vídeos.